Olá, gente. Saudação de paz para todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Os irmãos que têm nos acompanhado através dos nossos vídeos aí no YouTube. Os irmãos que estão inscritos no canal, Deus abençoe a sua casa, a sua família, abençoe seus projetos, seus negócios. Deus continue abençoando os irmãos aí. Quero agradecer cada um que tem me seguido na página da igreja, Facebook, Instagram e Twitter. Quero pedir aos irmãos que continuem se inscrevendo aí no nosso canal aí, continue deixando o seu like aí, ativando o sininho das notificações para receber os links aí. Quero agradecer aos irmãos aí, incentive aí as pessoas, se inscreve no nosso canal, né? Envie para os seus grupos aí, convide seus colegas aí, os seus amigos de trabalho aí, se inscrever no canal, para estar dando crescimento aí, nos ajudando, para nós estar alcançando mais pessoas através desse canal, para pregar o Evangelho, a Palavra de Deus. Esse é o nosso propósito, né? Pregar a Palavra, compartilhar com os irmãos alguns versículos da Bíblia, né? Alguns assuntos da Palavra de Deus aí, que através da palavra, Deus faz a obra. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra, pela palavra de Deus. Quando nós escutamos a palavra de Deus, a nossa fé começa a ser gerada, né? Através da palavra. A Bíblia diz em Apocalipse, feliz o que ouve, feliz o que lê. Bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado o que lê, né? E Salmo 119, verso 11 diz, bem-aventurado o que guarda a palavra de Deus. E Tiago 1, 21 diz que nós temos que não ser só ouvinte da palavra, mas praticante da palavra, né? Devemos praticar a palavra. Então, o intuito desse canal é levar a palavra, compartilhar capítulos, versículos da Bíblia, né, com os irmãos, com os que estão aí nos seguindo pelas plataformas aí, do YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. É fácil, eu quero me inscrever no canal, como é que eu faço? É fácil, Igreja Evangélica, tudo junto, em letras minúsculas, e em letras maiúsculas você vai colocar A, dá um espaço, coloca D, dá mais um espaço, coloca P e dá mais um espaço, coloca C. Então, tudo em letra maiúscula, essas letras aí. Aí você já vai abrir os nossos vídeos. Quando abrir os nossos vídeos, você clica para assistir, já vai aparecer o nomezinho vermelho, inscreva-se. Apertou em cima, está escrito. Do lado vai estar o sininho, você clicar ali 2 vezes ali, você vai estar recebendo os nossos links, né? Para estar nos acompanhando aí no Facebook, Instagram e Twitter, a página da igreja. Lembrando que amanhã nós temos culto ao vivo. Quem quiser nos assistir, seguir, cultuar junto conosco através do Facebook, nós vamos estar ao vivo amanhã. Amanhã, terça-feira, quinta-feira e domingo nós estamos ao vivo. Quem quiser nos acompanhar, dar glória junto conosco, adorar a Deus junto conosco, só nos acompanhar pela página da igreja. Então, para se inscrever é muito fácil aí. Se inscreva, convide alguém para se inscrever, que será uma bênção ter você aqui no canal juntamente conosco para compartilhar a palavra de Deus. E Deus tem uma palavra sempre para você. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 13 e no versículo 24 em diante. Aqui tem algo interessante para nós, que Jesus ele vem anunciar o reino de Deus, ele vem anunciar o reino. E aqui nesse capítulo 13, ele chama a atenção das pessoas no seu propósito de anunciar o reino, e ele anuncia por meio de parábolas. Aqui tem no mínimo aqui 3, 4 parábolas aqui, que ele contou nesse capítulo 13. E o propósito de Jesus era fazer com que as pessoas compreendessem o reino que ele veio anunciar, né? Então vamos fazer a leitura aqui. A parábola
parábola do trigo e do joio. Antes ele contou a parábola do semeador. As sementes caíram em algumas terras. Ele explicou quais eram os tipos de terra que caiu e qual foi os problemas de cada uma das terras que a semente caiu. E no versículo 24 ele está contando outra parábola que é o joio e o trigo. E ele, nesse mesmo capítulo, no versículo 31, ele canta a parábola do grão de mostarda. E nesse mesmo capítulo 33 ele conta a parábola do fermento. E todas essas três parábolas do trigo e do joio, o grão de mostarda e o fermento, ele está assemelhando o reino dos céus. Ele está tentando aqui, com a sua mensagem, trazer entendimento às pessoas acerca do reino que ele veio anunciar. Né? Então aqui no verso 24, no versículo 24 do capítulo 13 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, está escrito assim: Jesus lhe contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espiga, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois, ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois crescer junto até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus está contando a parábola. Do versículo 24 ao 30, Jesus conta a parábola. A parábola do joio e do trigo. Qual era o propósito de Jesus contando essa parábola aqui? A primeira parábola é a parábola do semeador. Ali ele está falando da semente e os tipos de terra que a semente ia cair e a produção de cada um desses tipos de terra. Né? A terra ali sempre está representando o quê? O coração. O coração daquele que vai receber a semente, que é a palavra. Nem sempre a reação de cada um coração é igual. Né? A palavra, a semente é a palavra é boa, a semente é boa, mas de acordo com a terra não conseguiu produzir o efeito. Né? Produziu o efeito. Porque teve semente que caiu em cima de pedras, e ali representa um tipo de coração. Outras caíram à beira do caminho, representam um tipo de coração. Outros caíram no meio dos espinhos. Né? E o próprio Jesus explicou. E aqui no 24, ele conta a parábola do joio e do trigo. Qual é o propósito de Jesus? Contando essas 4 parábolas aqui no capítulo 13 do Evangelho dele, segundo escreveu Mateus. Fazer com que as pessoas que estavam ali ouvindo essas parábolas entendessem o que ele estava anunciando. Ele veio anunciar o reino. E o reino que ele está anunciando aqui é um reino espiritual. E as pessoas que estão ouvindo a sua mensagem é pessoas que acreditam no visível, acostumado a acreditar naquilo que vê, né? Tocar, né? Apalpar. E Jesus está aqui com a proposta de mensagem
de fazer com que aquelas pessoas entendam a sua mensagem, o reino dos céus. Ou seja, ele está trazendo aqui uma perspectiva de algo que, apesar de ser espiritual, é real. Eu não posso ver e não posso apalpar, mas ele é real. Como fazer para que essas pessoas venham compreender através da mensagem? Como eu posso fazer? Jesus usou parábolas. Ele usou parábolas. As parábolas têm dois propósitos. Primeiro, é fazer com que o servo de Deus compreenda algo que Deus quer que ele compreenda. E segundo, é confundir os fariseus, os que não acreditavam, deixar confundido. Então Jesus falou por meio de parábolas. Mas o que é interessante aqui é que Jesus, querendo mostrar para os seus servos, discípulos, as pessoas que estão ali, o reino dos céus, ele assemelha o reino dos céus, que é espiritual, a coisas material, para chamar a atenção dessas pessoas para o que ele está querendo mostrar. É por isso que Hebreus 11, a Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera. Ou seja, eu não vejo o reino que Jesus veio anunciar hoje, eu não posso ver ainda, não é o tempo. Eu não posso apalpar. Mas João no capítulo 21 de Apocalipse, ele disse que esse reino que Jesus veio apresentar, ele tem cidade, e a cidade tem muro. Esse reino que Jesus veio apresentar, hoje, eu não posso ver Deus como ele é. Mas em Apocalipse 21 diz que naquele dia nós o veremos como ele é. Nós veremos ele como ele é. Então esse reino que Jesus está aqui, através das parábolas, abrindo, ampliando a visão dessas pessoas para entender o propósito, é um reino invisível, mas é real. É um reino espiritual, não pode ser apalpado, mas ele existe. E através destas parábolas, Jesus está chamando a atenção daquele povo. E ele começa a contar a parábola, aqui no versículo 24, a parábola do joio e do trigo. Eu acho interessante, Jesus contou a parábola. Outra parábola: o reino dos céus é semelhante a um homem, um homem que semeou, pôs a semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, aqui eu entendi algo fazendo uma leitura hoje, Deus me revelou algo aqui. Quem dormiu não foi o semeador, quem dormiu foi as pessoas que dormiram. Quando todos dormiram, chegou o inimigo dele e lançou o joio no meio do trigo. Este é o problema. O problema é quando nós estamos dormindo. O problema é quando nós dormimos. O sono aqui pode ser físico e pode ser espiritual. Quando é que o inimigo planta a semente, o joio? Quando é que o inimigo planta a má semente? Muitas das vezes no coletivo e muitas das vezes no individual. É quando nós dormimos. É quando nós estamos dormindo que o inimigo vem e planta a má semente. Nós temos que vigiar, nós temos que estar acordados para que o inimigo não plante a má semente. Porque o semeador plantou a boa semente, mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo dele e plantou a má semente. Plantou a semente ruim, plantou o joio. Nós temos que estar acordados para que o inimigo não plante a má semente. Não venha plantar a má semente. Então, aqui Jesus diz que no versículo 25, entretanto, quando todos dormiram, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. É assim que acontece. O inimigo, ele chega na congregação, ele planta a má semente e vai embora. Ele não fica, ele planta e vai. E aí quem sofre é quem estava. Então aqui, a primeira aplicação aqui hoje, abre os seus olhos.
Abra os olhos, você que é pastor, você que cuida da igreja, abra os seus olhos. Não durma, não durma espiritualmente, abra os olhos. Não abra os seus olhos espirituais, você que é obreiro, você que é cristão, abre os seus olhos, não deixe o inimigo plantar semente ruim no teu coração. Não deixe o inimigo plantar pensamentos ruins na tua mente. O inimigo, qual é o problema aqui? O problema aqui é que as pessoas dormiram, e o inimigo veio e plantou a má semente. Louvado seja o nome do Senhor. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, respondeu: um inimigo fez isso. O inimigo semeou a má semente. O trigo e o joio, aqui diz que crescem junto, e eles são parecidos. O trigo e o joio, eles são parecidos. Quando eles nascem, não dá para identificar qual é um e qual é o outro. Quando eles crescem, não dá, ele vai crescendo junto, você não identifica. Quando eles vingam a sua semente, também parece, a única diferença é na colheita. É quando você pega o grão de trigo e o de joio. O joio, quando você pega ele e esfrega na mão, ele vira pó. Você sopra, acaba. Agora o trigo, quando você pega e esfrega ele na mão, a palha sai, você sopra e fica o grão. Louvado seja o nome do Senhor. O trigo, quando você come dele, você se alimenta. O joio tem veneno. Então é fácil identificar, irmão. É fácil identificar o trigo aqui no final. O trigo, ele traz alimentação, ele alimenta, ele fortalece. O joio traz morte, porque o joio tem veneno. Perdão. O joio tem veneno. Então eles são parecidos, mas o trigo é só palha. O joio é só palha. O trigo tem grão. O trigo, quando você pressiona ele, quanto mais você pressiona, a palha sai, mas o grão fica. O joio não aguenta pressão. Quando tu pressiona ele, ele vira pó. Quando o vento sopra, ele vai embora. É fácil achar joio hoje no meio do trigo. O joio, ele não fica, ele não permanece. Ele fica de um lugar para o outro, levado por o vento. Uma hora ele está aqui, outra hora está ali, porque ele não tem peso. O trigo, quando pressionado, a palha sai, você sopra, o grão fica na mão porque ele tem peso, ele não é levado por vento. Ele é grão, ele pesa. Agora o joio não, vira pó, vira palha quando pressionado, e ele não aguenta pressão. Perdão. O joio, ele não aguenta ser pressionado. O trigo não. O trigo quando pressionado, perdão. O trigo quando pressionado, ele deixa o grão. E eu estava até conversando mais um amigo e ele dizendo, lá no Nordeste, quando a gente levava o arroz para passar naquela máquina, ela passa ali, ela bate ali, o grão cai num lugar e o vento leva a palha para outro. O vento sopra ali, mas não consegue levar os grãos, ele só leva a palha. E assim é a diferença do trigo para o joio. O trigo, o vento sopra, mas só leva a palha. Agora o joio não, leva tudo porque é só palha. É só palha. Aqui o que é que eu vejo aqui de interessante aqui? Eu vejo interessante aqui Jesus explicando acerca do trigo, explicando acerca do joio. O trigo e o joio crescem juntos. E Jesus, ele conta a parábola aqui no capítulo 13, versículo 24 ao 30, e ele explica a parábola. O próprio Jesus explica a parábola, por quê?
Porque os discípulos não compreenderam a parábola. E eles perguntaram. Eles não entenderam, eles queriam saber. Então, do versículo 24 ao 30, ele conta a parábola. Do versículo 39 ao 43, ele explica a parábola. E aqui está a explicação. Do versículo 39 ao 43. O inimigo que semeou, Jesus coloca as coisas no lugar. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim desta era. A colheita é o fim desta era. Porque os discípulos disseram assim, Senhor, quer que nós arranque o joio? E Jesus disse, não, deixa lá. Porque se for arrancar o joio, vai arrancar o trigo junto. Deixa lá. Que no final, eu enviarei os meus anjos e eles vão se responsabilizar por fazer a colheita. Ele diz, o inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os ceifeiros são os anjos. Não é função nossa arrancar o joio. Não é função nossa tirar o joio. É função dos anjos. E não é agora, é no final da era. Jesus está falando aqui no final desse tempo. Quando a sua igreja for ser arrebatada, ele vai enviar os anjos para fazer a colheita. Quem vai ser colhido primeiro vai ser o joio. O joio vai ser colhido, feito, amarrado e lançado no fogo. Vai ser queimado. Quem é o joio aqui? Vamos lá. Jesus está explicando. A primeira pergunta é, quem foi que semeou a semente má? Aqui Jesus já disse, foi o diabo. O diabo semeou a má semente. No versículo 40, da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era, no final desse tempo. Quem é o joio aqui na parábola? O joio aqui são aquelas pessoas que escutam a palavra, mas nunca dá crédito à palavra, nunca muda, nunca se converte. O joio aqui são as pessoas que não dão ouvido para a palavra, são infiéis. É aqueles que não querem saber de Deus e nem das coisas do reino, não quer saber de nada. Aqui é o joio. Então, no final, vai haver uma separação. Vai haver uma separação. Quem é o trigo aqui? O trigo são as pessoas que ouviram a mensagem de Jesus acerca do reino e deram ouvido a essa mensagem e deixaram e abriram seu coração para que esta mensagem o transformasse, o mudasse a vida. Esses são o trigo que ouviram a parábola de Jesus e com bom coração entenderam e praticaram o que Jesus mandou praticar. Porque Jesus diz, vós sois meus amigos. Vós sois meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Então, o joio aqui é aqueles que ouvem, mas nunca faz o que Jesus manda. Quem é o trigo? O trigo aqui é aqueles que ouvem e obedecem à voz do Senhor. Há uma grande diferença no que ouve e obedece do que ouve e não obedece. Há uma grande diferença. Então, quem foi que semeou a má semente aqui? O diabo. Quem é o trigo? O trigo são os fiéis. Quem é o joio? O joio são os infiéis. E ele continua aqui explicando. Ele disse que o joio será pegado e lançado no fogo. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ceifarão do reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Quem é o joio aqui? Os praticantes do mal. Quem é o joio aqui? Os que faz as pessoas tropeçar. São pedra de tropeço. Não entra no reino e nem com as suas ações impede com que os outros entrem. Com seus maus testemunhos impede com que os outros entrem no reino. E Jesus disse que no final ele vai enviar os anjos de todos esses que causaram estes maus. O joio, que é representado aqui por quem pratica obras más, por quem aqui serve de pedra de tropeço, não entra e não permite que os outros entrem.
Então estas pessoas, elas serão tratadas, elas são aqui na parábola chamada de joio. E no final desta era, os anjos vão vir para fazer a separação, para pegar o trigo e colocar no celeiro, e pegar o joio e lançar no fogo, que aqui, a conotação aqui de amarrá-los e lançá-los no fogo, é o lago de fogo. Vai ser amarrado e lançado no lago de fogo, aonde será, a sua condenação será eterna, o seu sofrimento, o seu suplício será eterno, aonde não sai mais, prisão eterna. E Jesus continua. Jesus diz no 42, ele os lançará na fornalha ardente e ali haverá pranto e ranger de dente. Ou seja, condenação. Não vale a pena ser joio, irmão. Nós temos que ouvir a palavra de Deus e dar crédito para ela. Nós temos que ouvir a mensagem que Jesus trouxe e nós temos que dar crédito para ela. O reino de Deus é espiritual, mas é real. O reino de Deus é invisível, mas existe. Não chegou o tempo ainda de nós ver tudo isso com a sua plenitude, mas tudo quanto a Bíblia fala acerca desse reino, irmão, é verdade. João em Apocalipse, ele falou tantas coisas acerca deste reino. Jesus, ele veio anunciar o reino. João Batista anunciou Jesus, e Jesus veio anunciar o reino. Você entendeu o que eu estou falando aqui? João Batista disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus chegou e veio anunciar esse reino. Quando ele estava expulsando os demônios, ali aparece a alusão. Ele estava expulsando os demônios, os fariseus chegaram e ele está expulsando, porque ele está usando o nome de Beelzebul. E Jesus disse, se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido. E nenhum reino dividido prospera, mas antes ele cairá sobre si, sobre ti, sobre si mesmo. Agora, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então aí está o sinal que é chegado o reino dos céus. Jesus, ele veio anunciar esse reino. E se você pegar aqui a Bíblia, aqui por onde Jesus está passando, ele está anunciando o reino. O poder desse reino é diferente de todos os poderes de outros reinos. Tu conhece reino, a Inglaterra tem rei, tem reino, tem súdito. Mas no reino da Inglaterra, não tem o poder que nesse reino que Jesus veio apresentar tem. Você nunca viu sair do reino da Inglaterra o poder para fazer um paralítico se levantar, um surdo ouvir, um mudo falar, um cego enxergar, um morto ressuscitar. Então tudo isso que Jesus fez, ele está anunciando o reino. Esse reino é diferente de todos os reinos. Então Jesus aqui ele está falando por meio de parábola, fazendo com que as pessoas compreendam o propósito dele, o que ele veio fazer aqui. Ele veio primeiro anunciar um reino e ele veio se entregar por os pecadores, morrer, para dar o direito destes pecadores entrar nesse reino. Então Jesus anuncia e Jesus agora ele abre o caminho para que essas pessoas possam entrar nesse reino. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, ninguém entra nesse reino se não for por mim. Então Jesus está anunciando aqui um reino. E ele continua dizendo, então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Que maravilha aqui, irmão. Jesus ele veio anunciar o reino dos céus. E ele veio convidar as pessoas a entrar nesse reino. E mais do que isso, irmão, ele anunciou, ele convidou. E agora, o que eu faço para entrar nesse reino? Ele tinha que se entregar por nós, morrer na cruz, para poder abrir caminho para nós entrar nesse reino.
E tudo quanto nós temos que fazer aqui é crer, é acreditar, é se arrepender dos nossos pecados e acreditar para nós entrar nesse reino. Eu quero terminar aqui sobre o que está escrito em Deuteronômio 22, 9, está escrito assim, Deuteronômio 22, 9. Deuteronômio 22, 9, está escrito assim: não planteis dois tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estará contaminado. Ou seja, não plante dois tipos de semente na vinha. Não plante dois tipos de semente na vinha. E eu quero terminar aqui com Deuteronômio 22, 9 e Mateus 7, 16, aonde Jesus diz assim, ó, Mateus 7, 16, vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher ervas? Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Olha só o que Jesus está perguntando aqui. Pode alguém colher uva de espinheiro ou figos de erva daninha? Não, não pode. O que eu quero chamar a atenção aqui? Você quer colher coisas boas? Plante coisas boas. Porque a semente que nós usar para semear, a nossa colheita é de acordo com a nossa semente. Tudo que nós semear, nós vamos colher. O que Jesus está dizendo aqui em Mateus 7, 16, que não dá para colher o que nós não plantou. Não dá para colher o que nós não plantou. Tem três palavras aqui que é interessante. Colheita, colher e coletoria. Coletoria, colheita e colher. Colheita fala de um ano de colheita. Mas você sabia que no ano bom de colheita, quem não planta não colhe nada? O ano é de colheita, o ano foi bom, mas eu não plantei, então também não tem como eu colher. O segredo é plantar. Quem quer colher, tem que plantar. Primeiro, quem quer colher, tem que semear. Se não semear, não colhe. Segundo, a colheita é de acordo com a semente que foi semeada. Não tem como colher, figos de espinheiro. Ou seja, não tem como plantar milho e colher feijão. Não tem como plantar banana e colher abacate. Aí tem muita gente que está plantando uma semente ruim e a vida dele não está indo muito bem. E ele está colhendo o que plantou, aí chega alguém e levanta a voz e diz: eis que te digo que o Senhor está dizendo que nesta noite vai mudar. Não, irmão, tu está plantando, tu está colhendo o que está plantando. Então, primeira lei, se eu quero colher, eu tenho que plantar. Onde é que está isso? Eclesiástico 3:2. Há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. Então, se eu não plantei, eu não vou ter tempo de colheita, porque só tenho tempo de colheita se tiver o tempo da semeadura. Eu semeio, eu colho. E Gálatas vai dizer para nós que todo aquele que semear na carne ceifará. Então, de acordo com o que eu semeio, é o que eu vou colher. Se eu quiser colher coisas boas, eu tenho que plantar boas sementes. Mas se eu também quiser colher coisas más, é só plantar má semente. Eu tenho que vigiar nessa plantação. Eu tenho que ver se eu quero colher o que eu estou plantando. Se eu não quero, é melhor eu parar de plantar. Porque se eu plantar coisas más, eu vou colher o mal. Não tem como eu colher algo que eu não plantei. E não tem como eu colher do que eu plantei algo que não foi plantado. Eu só vou colher o que eu plantei. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado aí,
Esta parábola é a parábola do joio. É a parábola do joio, do trigo e do joio. Né? Aqui mostra dois tipos de pessoas, né, que estão crescendo junto, mas um é joio, o outro é trigo. Né? Então, no final desta era vai haver uma divisão, uma separação. O próprio Cristo vai enviar os seus anjos para fazer essa separação. Então, meu irmão, não vale a pena ser joio. Mesmo sofrendo, mesmo com dificuldade, mesmo com luta, é melhor ser trigo. Fica com esta palavra. Se você gostou aí, deixa o seu like. Ativa o sininho das notificações para receber para receber os links aí, né, para estar nos acompanhando no Facebook, né, na página da igreja. Acompanhe a página da igreja aí, acesse a página da igreja, acompanhe os cultos, acompanhe os cultos online aí no Facebook, acompanhe os nossos vídeos que é colocado aí. Você que gostou aí, se inscreve no nosso canal, continua se inscrevendo aí, incentive aí, antes de mais nada, quando começar a assistir, já se inscreve no nosso canal. Já se inscreve lá, me ajuda a pregar a palavra aí, me ajuda a anunciar, a semear a boa semente, que é a palavra de Deus. Né? Ajude-nos aí no crescimento do canal, porque o nosso intuito é ganhar almas, é aconselhar. Né? Deus tem sempre uma palavra para nós, e nesta noite não é diferente. Aqui está a palavra. Jesus, ele está querendo que as pessoas compreendam, né? Entendam o que ele veio anunciar, o seu reino. Amém, irmãos? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, papai querido, porque o Senhor nos traz, papai querido, a nossa mente. O Senhor abre a nossa mente, a nossa visão para entender o reino que Jesus veio anunciar. Né? Através da palavra, Jesus anunciou o reino. Jesus anunciou as coisas que tem nesse reino. Nesse reino tem ressurreição. Nesse reino tem restauração. Nesse reino tem transformação. Neste reino tem cura. Neste reino tem libertação. Tudo quanto os reinos da terra não podem fazer, nesse reino pode. Tudo quanto os reinos da terra são limitados, este reino é ilimitado. Porque o dono deste reino, o rei deste reino, ele é ilimitado. Não existe nada que este rei não possa fazer. Este reino é diferente de todos os reinos. Ele é espiritual, ele é invisível, mas é real. Não se pode apalpar, mas ele existe. Ele é real. Tudo quanto Jesus veio anunciar é verdade. Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos feito entender e conhecer esse reino. E nós, papai querido, pela tua infinita misericórdia, bondade e graça, nós somos súditos deste reino, fazemos parte deste reino, somos trabalhadores deste reino. E assim como Jesus, somos anunciadores deste reino. Nós estamos anunciando este reino. E o dono deste reino, que veio anunciar este reino, um dia ele implantará este reino, de maneira que ele se sentará no trono de seu pai Davi, e de lá ele reinará e regerá todas as nações. Pai, muito obrigado por nós fazer parte desse reino, por nós ser súdito deste reino, por nós ser anunciador deste reino. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, o teu amor, a tua longanimidade para conosco, Senhor. Muito obrigado. Obrigado cada um que está inscrito aí, quem assistir, tiver contato. Deus abençoe. Vá de encontros que estão desempregados, Senhor. Abra uma porta de emprego, Senhor, para esta pessoa. Vá de encontros que estão enfermos, Senhor. Toca com a tua mão potente e poderosa. Cura toda enfermidade. Vai de encontro a este lar que está em briga, está em separação, Pai. Arranca este espírito de divisão, de separação, papai querido. Vai de encontro a este casal que está no pé de guerra, no pé de briga, Senhor. Repreenda este espírito maligno, Senhor, de separação, de briga, Pai, de gritaria, em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.